Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de química para vocês. EJA 7 é Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica. Programa do Canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e nós vamos agora entrar nas propriedades dos compostos orgânicos, já que nós reconhecemos as funções orgânicas. E a data de hoje é 8 de setembro de 2022, ok? Então temos aí. Vamos lá então, olha só. Nós vamos falar agora, pessoal, das propriedades dos compostos orgânicos, que é o tema da aula de hoje. Mas a aula vai ficar super legal agora porque a gente já sabe as funções orgânicas. Então, as propriedades, nós temos aí os conceitos, né? Diferenciam das demais através das suas propriedades, os compostos orgânicos. Que propriedades são essas? A solubilidade, temperatura de fusão e ebulição. Porém, não só essas, ó. Aqui as principais propriedades dos compostos orgânicos, ó. Opa, vamos melhorar aqui, ó. Nós temos então o ponto de fusão, ó. Vamos melhorar. Vou colocar aqui o marcador de texto, né? Pronto. Ó, ponto de fusão, temos o ponto de fusão, ponto de ebulição, certo? Solubilidade. Além disso, nós vamos estudar também a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos. Então, ó, tais propriedades, ó, como ácido ou base, são atribuídas em virtude dos seus grupos funcionais. Ó. Por isso que nós estudamos aqui os grupos funcionais. Então, desse slide, eu só queria que você copiasse essa parte. Ó. E quais são as propriedades dos compostos orgânicos? Essas que estão marcadas aqui. Ó. Ponto de fusão e ebulição, solubilidade, acidez e basicidade. É o que nós vamos trabalhar, pessoal. É o que nós vamos trabalhar nessa aula. Nós vamos comparar as funções orgânicas. Vamos comparar as funções orgânicas, perfeito? Então, eu queria que vocês anotassem aí. Tá? Primeiro, essa parte que está grifada, as propriedades, ó, onde está aí? Propriedade dos compostos orgânicos. Ó. Quais são elas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, acidez e basicidade. Então vamos colocar um minutinho para você fazer a anotação aí. Um minuto. Ok, meus amigos, já voltamos, não é isso? Olha só. Então estamos estudando aqui as propriedades dos compostos orgânicos. Propriedade dos compostos orgânicos. Então vamos começar aqui. Para a gente poder comparar, tá? Vamos comparar com tabelas. Ó. Essas tabelas são exclusivas do Canal Educação. Você não encontra essas tabelas aqui em livros. Para facilitar a tua vida, olha só. Primeiro nós vamos determinar aqui são 4 tabelas que nós vamos apresentar para vocês. As forças intermoleculares. Ó. Observe essa seta aqui. Ó. Nessa seta está dizendo que a força da ligação aumenta de baixo para cima. Ou seja, nessa tabela, quem tiver mais acima terá maior ponto de fusão e ebulição, maior solubilidade.
Se eu comparar, por exemplo, um ácido carboxílico, ó, com uma cetona, quem é que está em cima aqui? Ó, o ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico ganha. Se você comparar o ácido carboxílico com uma cetona, ele vai ter maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, ok? Então é importante você aprender essa tabela. E vai facilitar muito. Ó. Se você comparar uma cetona com aldeído, quem é que tem maior ponto de fusão e ebulição? Cetona. Tá? Então está aqui todas as funções que você precisa saber. E as principais nós vimos os grupos funcionais. Então, quanto maior for a força intermolecular, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tá? E eu queria, pessoal, não vai dar tempo você copiar isso aí, eu queria que você fizesse um print dessa tabela. Quanto maior a força da ligação, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Por isso que a ligação de hidrogênio, ó, ela é mais forte do que a dipolar, do que a força de Van der Waals. Então, nessa tabela, aprender as funções. Quem está em cima tem sempre um ponto de ebulição maior. Perfeito? Vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí, por favor. Ok, meus amigos? Está aí a primeira tabela. Vamos ver. Agora, isso aqui, pessoal, você vai utilizar quando forem funções orgânicas diferentes. Professor, e se eu tiver dois ou mais compostos da mesma função, como é que eu vou fazer? Aí você vai para a segunda tabela, também exclusiva do canal Educação. Essa tabela está aí, ó. Para saber quem é que tem ponto de fusão e ebulição, siga essas setas, ó. E eu vou colocar um exemplo de cada um deles. Quanto maior for a cadeia principal, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Olha as setinhas ali, ó. Quanto maior for a massa molecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Se eu tiver um composto com uma hidroxila e outra com duas, quem tem mais hidroxila, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Número de carbonos, tá? Quanto maior o número de carbonos, maior o ponto de fusão e ebulição. Aí vem a primeira tabela, força intermolecular, se forem funções diferentes. Quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Essas são as ligações, né? As ligações mais fortes têm maior ponto de fusão e ebulição. E a única que é inversamente proporcional é o número de ramificações. Quanto mais ramificada for a cadeia carbônica, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Às vezes você pode utilizar até mais de um critério. Mais de um critério. Nós vamos utilizar sim, certo? Mais de um critério aí. Mas eu queria que você fizesse também um print, porque essa tabela, mais uma vez eu lhe digo, ela é exclusiva do canal Educação. Em nenhum livro você vai encontrar essa tabela. Então, aproveite a chance aí de fazer um print. Vamos colocar um minutinho.
Voltamos, né? E aí eu vou fazer aqui um exemplo, olha só. Aqui, pessoal, observe, ó. E essa primeira cadeia aqui, o butano, apresenta um maior ponto de ebulição do que a outra. Qual foi o critério atribuído aí? Pode ser dois. A cadeia carbônica, eu até grifei aqui, ó. Esse primeiro tem 4 carbonos na cadeia principal, o outro só tem 3. Ou poderia ser também as ramificações, ó. Aqui não tem ramificação, esse aqui tem, ó. Você não pode ir pelo número de carbonos, que é o mesmo, 4 carbonos. Então, o critério utilizado aí, ó, ou foi a cadeia principal ou o número de ramificações, tá? Outro exemplo, ó, entre óleo diesel e gasolina. Quem é que tem maior ponto de fusão e ebulição entre óleo diesel e gasolina? Você pode ir aqui por dois motivos, ó. Ou pela quantidade de carbonos ou pela massa molecular. Com certeza, pessoal, o óleo diesel tem o maior ponto de fusão e ebulição. Por quê, professor? Porque tem mais carbonos. Outro pode ser também, por quê? Pela massa molecular, ó. É lógico que C18H38, a massa molecular vai ser maior do que a gasolina, que é só C8, H18. Então aqui também poderia ser utilizado dois critérios. Dois critérios poderiam ser utilizados aí. Perfeito? Então tá o primeiro exemplo. Eu vou colocar mais outro exemplo. No primeiro exemplo, nós atribuímos cadeia principal e ramificações. No segundo, ou o número de carbonos ou a massa molecular. Fica legal de você fazer essas comparações usando a tabela, pessoal. E eu te asseguro que isso aí é tema de prova do Enem, certo? Essas comparações aí, tá bom? Então, por isso, vamos colocar um minutinho também para você fazer um print aí. Ok, meus amigos, então nós temos aí, vamos lá. Olha aí, vou colocando mais um exemplo aqui, ó. Agora, qual o critério que eu vou utilizar aqui, ó? Vai ser o número de hidroxilas. Aqui só tem uma hidroxila. Aqui existem duas, ó. Então, quem tem mais hidroxila tem maior ponto de fusão e ebulição. O critério está aqui, ó, o número de hidroxila. E por último, pessoal, eu vou utilizar a força intermolecular, ó. Ó, aqui você tem um álcool, aqui é um álcool e aqui é uma cetona. Então, entre um álcool e uma cetona, quem é que tem maior ponto de ebulição? Lógico que vai ser o álcool, porque o álcool tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio. Cetona não. E naquela tabela, se você voltar lá, o álcool vai estar acima da cetona. Então, aí vai ser a força intermolecular utilizada. Bom, então nós já vimos aí a força intermolecular, o ponto de fusão e ebulição. Nós vamos trabalhar agora a solubilidade, ó. E é mais uma tabela que você tem que anotar aí, ó. Também exclusiva, tá? Nessa tabela você tem a solubilidade em água, para saber se um composto vai ser miscível ou não, ou seja, vai se misturar ou não. Aí você vai, ó, número de hidroxilas. Quem tem maior número de hidroxila, maior vai ser a solubilidade em água. Força intermolecular são as ligações, são funções diferentes. Aí você vai pela primeira tabela. Quanto maior a força intermolecular, maior a solubilidade. Agora, pessoal, tem um que é inversamente proporcional, que é o número de carbonos. Ó, tá? Quanto maior o número de carbonos, menos solúvel é o composto. Menos solúvel é o composto.
Portanto, aí tem esses 3 critérios. Também vou colocar exemplo, mas a tabela é muito importante. Vamos colocar 1 minuto para você fazer o print da tabela aí. Hum. Ok, meu povo, olha só, vamos utilizar então aqui, olha, eu coloquei o mesmo exemplo, ó. Qual é o critério aqui, ó? Aqui só tem uma hidroxila, aqui tem 2. Então, pela solubilidade, quem é o mais solúvel? Quem tem mais hidroxilas, ó. Quem tiver maior número de hidroxila, mais solúvel vai ser o composto. Então você tem aí. E na letra B? Na letra B, eu coloquei aqui, ó, novamente um álcool e uma acetona, os mesmos compostos. Quem tem hidroxila tem maior força intermolecular. Consequentemente, vai ter maior ponto de fusão e ebulição, certo? Maior ponto de fusão e ebulição. Perfeito, pessoal? Bom, e agora nós vamos fazer aí tá aí, ó, maior ponto de fusão e ebulição é o álcool, maior ponto de fusão e ebulição que uma acetona. Qual foi o critério? Força intermolecular. Então foi a força intermolecular. Então nós já vimos a força intermolecular, ponto de fusão e ebulição e solubilidade. Está faltando acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Quem é mais ácido, quem é mais básico, também é outra tabela, é a última das tabelas aí, tá? Por exemplo, pH menor que 7 é um pH ácido. Quais são os compostos orgânicos mais ácidos? Ó, o ácido sulfônico, não é tão badalado assim, ácido carboxílico e fenol. pH igual a 7, é um pH neutro. Você tem álcool e amida. E pH maior que 7, éter e principalmente as aminas. Dessa tabela eu queria destacar as aminas. Dentre todos os compostos orgânicos que você possa imaginar, as aminas são os compostos mais básicos, certo? Mais básicos. E, professor, se tiver só uma amina na alternativa, perguntar qual é o composto mais básico, marque ela. Mas se tiver 5 aminas, como é que você vai saber? Aí vamos já mostrar para vocês. Mas primeiro eu quero que você faça um print dessa tabela, tá? E depois nós vamos fazer as questões. Perfeito? Vamos colocar 1 minuto aí também.
Aí então a tabela de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, acidez e basicidade, tá? pH ácido, neutro e principalmente básico. Pronto, pessoal. Como eu falei das aminas, ó, não tem quem ganhe das aminas em basicidade, certo? Não tem quem ganhe das aminas em basicidade. Dentre todos os compostos orgânicos, os mais básicos são as aminas, tá? Nisso nós vamos provocar vocês agora, vamos mostrar uma nova sequência aqui para as aminas, certo? Então você tem aí as aminas como dentre os compostos mais básicos é que nós temos aí. Pronto, perfeito. Vamos às aminas. Aqui é a tabelinha, ó. Pessoal, vamos então explicar essa tabela, tá? Essa tabela não, essa sequência aí, ó. Olha aí, as aminas apresentam um caráter acentuadamente básico. Aí eu coloquei uma ordem decrescente, ou seja, da mais básica para a menos básica. Dentre todas as aminas, primeiro, as aminas alifáticas, professor, o que é esse termo alifática? É aberta. As aminas de cadeia aberta, elas são mais básicas do que as aromáticas. Eu já mostrei, vou colocar um exemplo de cada um. Mas a sequência é essa, pessoal. A amina alifática secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. E nas aromáticas, aí segue normal, primária, secundária e terciária. Tá? Eu só queria que você fizesse aí um print dessa sequência, que eu vou colocar um exemplo de cada uma delas para você diferenciar. E aí, então, nós estamos aptos a fazer algumas questões, tá bom? Vamos colocar 1 minuto aí. Ok, pessoal. Então, ó, nós vamos mostrar um exemplo de uma mina secundária, primária e terciária. Primeiro, as alifáticas, né, as abertas. Ó, aqui está, ó. Olha aí, eu estou colocando, vou colocar cada uma delas aqui na sequência, ó. Olha bem, você tem aqui então, pessoal, ó, uma mina, até com nomes aqui, né? Uma mina secundária, aquela que tem o NH, ó, nitrogênio ligado a dois carbonos, ela é mais básica do que uma mina primária, que é mais básica do que uma terciária. Então a sequência é essa. Dentre todas as aminas, a mais básica são as secundárias, certo? Depois vem as primárias, depois terciária. Isso alifática. Só lembrando que a amina alifática é a mesma coisa que cadeia aberta. Cadeia aberta, alifática é aberta, certo? Ou acíclica. Então essa é a sequência. E nós temos também as aminas aromáticas, ó. Um exemplo de cada uma delas, ó. Aí está as aromáticas, todas elas com seus nomes respectivos aqui, ó. Pessoal, as aromáticas apresentam o chamado anel benzênico, as cadeias aromáticas. Aqui, ó, como veio o NH2, vamos só melhorar aqui. Ó, como veio o NH2 é uma amina primária, ó, tá? NH é secundária e se vier só o N é terciária.
Eu coloquei dentre essas aí, pessoal, o mais importante para o Enem é esse exemplo aqui, ó. Essa amina é chamada de fenilamina, porém mais conhecida como anilina. A anilina é um corante utilizado, por exemplo, em confeitos de bolo, certo? De bolo, aqueles bolos confeitados, aquelas cores é anilina. Ou então tem anilina industrial, que é para tinturação de roupa ou jeans. O anil, utilizado para tinturação de roupas, certo? Então você tem aí as aminas e a sequência é essa, ó. A amina primária aromática é mais básica do que a secundária do que a terciária. Pois bem, pessoal, então nós temos agora a possibilidade de fazer algumas questões, né? Eu vou até deixar um tempinho para você fazer. A primeira questão é exercício de classe, está aí, ó. Ó, o dietiléter, que é essa substância, está dizendo que é um éter, possui ponto de ebulição 36 graus Celsius, enquanto que o butanol, que é um álcool, o ponto de ebulição dele é 111. A pergunta é isso, por quê que o butanol possui ponto de ebulição maior do que o éter? E o álcool possui maior ponto de ebulição que o éter? Então, qual vai ser a resposta para essa questão? Para isso, vamos colocar 2 minutinhos aí. Estamos e vamos responder. Olha só. A resposta, pessoal, olha aqui. Eu tenho o álcool. O álcool tem hidroxila. O éter não tem. Então, a hidroxila ela faz ligação de hidrogênio, que é uma ligação mais forte que no éter. Portanto, a resposta aí, ó, e a força intermolecular do álcool é maior do que do éter. Então, só pode ser a letra C, ó. O álcool tem maior ponto de ebulição porque forma ligações de hidrogênio entre moléculas, certo? Então interage aí. Então, o maior ponto de ebulição é o álcool por isso. Por isso, naquela tabela, o álcool está acima do éter. O álcool está acima do éter. Vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Agora aqui, pessoal, eu vou até grifar, ó. Você tem aqui o composto 1 é o etanol.
é um álcool. O composto 2 é um éter, já está dizendo aqui. E o 3 é outro álcool. E ele quer que você coloque aqui esses compostos, analise a substância, ó, considerando a existência ou não de pontos de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, ligando moléculas iguais, ó, e suas correspondentes massas molares, é de se prever que, sob mesma pressão, os pontos de ebulição em ordem crescente. Ele quer que você coloque aí, ó, a ordem crescente do ponto de ebulição desses três compostos. Então, qual vai ser a alternativa? Qual será a alternativa que tem o ponto de ebulição crescente aí? Tá? Como está pequenininha essa questão e é fácil, vamos colocar só 1 minuto aí na tela. 1 minutinho. Olha aí, voltamos, né? Então a resposta aqui, pessoal, vai ser a letra C. Por quê, professor? Vamos lá. Bom, dos três, o éter é o menor ponto de ebulição. E aqui nós temos dois álcoois, ó, certo? Nos álcoois, o ponto de ebulição, quanto maior, aqui eu posso utilizar o número de carbono. Quanto maior o número de carbono, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Tá? Ponto de ebulição. Se fosse solubilidade, seria o contrário. Então a resposta vai ser a letra C. Ó. 2 é menor do que o 1 e 1 é menor do que o 3. Tá? Pode verificar que foi a força intermolecular. Ó. O etanol só tem 2 carbonos e o propanol tem 3. Então, quem tem 3 carbonos tem maior ponto de ebulição. Portanto, a resposta aí só pode ser a letra C. Vamos fazer essa aqui. Essa aqui eu vou fazer direto, ó. Tá? O etanol se mistura com água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e, por isso, também se dissolve em solventes apolares. Aqui ele coloca, pessoal, 4 álcoois. Tudo aqui é álcool. E quer que você coloque em ordem crescente de solubilidade. Como é a mesma função, o número de hidroxílio é a mesma, você tem que ir pelo número de carbonos. Quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel vai ser o composto. Ó. Olha aí, ó. Quanto maior o número de carbono, menos solúvel. Aí o maior número de carbonos é oct, que são 8. Ó. Então, menos solúvel é o octano. Octanol, que é o 4. Só ficaria entre a letra D e a letra E. Ó. Mas na sequência você vai marcar a letra D. Por quê? Ó? O 4 tem 8 carbonos. O composto 2 tem quanto? 6, ó. X. O 1 tem 4. But significa 4 carbonos. Está aqui os carbonos, ó. Os álcoois. E o menos solúvel, aliás, o mais solúvel é o que tem menos carbonos, que vai ser o propanol. Por isso que a sequência ficou essa: 4, 2, 1 e 3. E está aqui as estruturas deles. Ó. Tá? Então você tem aí justamente a sequência correta. Essa aqui é uma questão até de Enem. Ó. Olha só. Você tem aí o seguinte, vamos ler a questão. Uma indústria química tem como despejo industrial as substâncias abaixo numeradas. Você tem 5 substâncias. Ó. Ele quer saber aí, ó, para processar um tratamento adequado a esse despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. E a primeira substância tratada foi de caráter básico mais acentuado,
e corresponde a que número? Ou seja, desses 5 compostos aí, qual é o mais básico deles? Qual vai ser o mais básico, tá? Qual que você marcaria, pessoal? Basicidade dos compostos orgânicos. Qual é o mais básico? Vamos colocar um minutinho aí para vocês. Um minuto. Ok, então, ó, pessoal, ó, primeiro você tem um ácido carboxílico, um álcool, uma amina alifática, uma amida e uma amina aromática, ó. Então você só poderia ficar em dúvida entre as aminas. Então, entre uma amina alifática e uma aromática, qual é a mais básica? A alifática. Portanto, a resposta só pode ser a letra C, pessoal. É o composto 3, o mais básico, certo? O mais básico aí vai ser as aminas, tá bom? E nós vimos os grupos funcionais. Olha a importância da primeira aula para vocês, né? E aqui, eu vou até colocar as duas funções, ó. O composto representado pela fórmula estrutural a seguir é extraído do cravo da Índia e empregado como anestésico e antisséptico. Dentre as funções orgânicas presentes, aquela que possui maior caráter ácido. Você só tem duas funções aí, ó, um éter e um fenol. Então, os compostos ácidos por excelência, nós temos ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol. Então, é lógico que o fenol vai ser um caráter ácido maior do que o éter, pessoal. Então, por isso, só pode ser a letra B. Ó. Nós só temos duas funções aí. O fenol tem hidroxila, o éter não. Então, o fenol ganha em acidez e basicidade aí. Mas em acidez, desculpa, em acidez. Né? Questão de número 6. Ó. Dentre as substâncias abaixo, qual é a mais solúvel? Mais solúvel em água. A mais solúvel, pessoal. Vamos lá. Olha, você tem aqui, em água, você tem que aprender o seguinte, ó. A água, certo? H2O, é uma molécula polar. Então, primeiro, ó, se você pegar aqui, Br2 é uma molécula simples, é apolar. O Br2 é apolar. O CO2 também vai ser apolar, então não se mistura com a água. A outra, pessoal, a letra D e a letra E, ó. Desculpa, a letra D não. Vamos ver aqui. A letra C, ó. Se você pegar a letra C, é um hidrocarboneto. E a letra D também é um hidrocarboneto. Esses dois são insolúveis. Lembra de petróleo? Petróleo é insolúvel em água. Então, e agora? Aí sobrou aqui, ó. Aqui na letra D é um álcool. Na letra D é um álcool, certo? Porque tem hidroxila. Se tem hidroxila, pessoal, com certeza vai interagir com a água, que também tem hidroxila, H2O, certo? Então, o composto mais solúvel aí, com certeza vai ser a letra D, certo? A letra D, por quê? Porque é um álcool, e o álcool, em qualquer proporção, o álcool é solúvel em água, pessoal. Em qualquer proporção. Você pode colocar 1 litro de álcool para 100 litros de água, vai ser solúvel, ou o contrário, certo? Bom, e aí, para encerrar a questão, nós temos ó, o etanol,
possui extremidade polar e grupo hidroxila, realiza ligação com a água, então é mais solúvel. E a última questão é o contrário aqui, né? Nós queremos saber aqui, ó, em qual das seguintes substâncias o benzeno, tá? O benzeno, novamente, o benzeno é um hidrocarboneto, ó. É o principal composto aromático. Esse aqui só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Ele está dizendo é menos solúvel. Quem é o menos solúvel em benzeno aí? Certo? Pessoal, já falei para vocês que todos, sem exceção, todos os hidrocarbonetos, eles são apolares, tá? Não se mistura com quem? Com água. Não se mistura com água. Então, dentre todos esses compostos aqui, ó, a água é a única que vai ser polar. Então, ele se dissolve em tetacloreto, em solventes orgânicos. Tetacloreto de carbono, ele é solúvel no éter, que é metóxico, no álcool e no ácido, mas na água não se mistura. O benzeno não se mistura com a água. Perfeito? Beleza, pessoal. Nós estamos aqui, então, eh, encerrando essa segunda parte da nossa aula. Foi uma aula muito boa, porque na primeira parte nós reconhecemos as funções orgânicas, não é verdade? E aplicamos esse conteúdo de funções orgânicas, grupos funcionais, na segunda parte da aula, que é as propriedades. Você só aprende propriedades se você souber as funções. Então, por isso que eu queria convidar vocês para a próxima aula, certo? A gente aplicar um novo assunto aqui, nós vamos entrar numa nova etapa, na quinta-feira. Então, conclamar vocês aí para a próxima aula. Então, fiquem com Deus e até a próxima.